versículo de número 1. Se você que encontrou, por gentileza, pé, em reverência à palavra de Deus, ficarei grato a Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. 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 Posso ler? Não. Louvado seja Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler segundo a tradução da sua Bíblia. Amém? Amém. Fala assim aqui. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Maion e Quelion, Ifrateu de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E o nome de uma era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Maion e Quelion, ficando assim estas mulheres desamparadas dos seus filhos e dos seus maridos. Amém? Amém. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra que foi vida nessa noite. Que teu Espírito Santo venha falar conosco aqui. Que o teu poder, através da tua palavra, venha de encontro com a nossa necessidade. Em nome de Jesus, poder assentar. Dê uma salva de palmas. Glória a Deus. O livro de Ruth é uma das histórias mais lindas do Velho Testamento. Ele complementa o livro de Juízes. O livro de Ruth é o 8º livro do Velho Testamento. Fala de uma história de casal. A história diz, irmão, que houve uma fome em Belém de Judá. A palavra Belém, no hebraico, significa casa de pão. Amém? Uma vez que nós estamos nessa casa de pão, nós estamos sendo alimentados por Deus. A história diz que houve uma fome. Os campos de Moabe, de Belém, melhor, não produziram mais nada. Antigamente, antigo Israel era o maior exportador de laranja e de soja. Eles exportavam soja para o mundo todo. E nesse tempo, houve uma grande fome, houve uma grande devastação. Não produzia mais as terras e os campos. Então Elimeleque, juntamente com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, decidiu ir para a terra de Moabe. Se você procurar a história dessa terra, ela vem de uma situação sobre maldição. No livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 36 e versículo 38, fala que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ficou
só Ló e as suas 2 filhas que sobraram. Então, todos os homens daquela época morreram. Não havia mais nenhum homem na terra. Então, as suas 2 filhas, a mais velha, combinou com a mais nova e disse: olha, não resta mais homem na terra, só resta o nosso pai. Vamos guardar nossa aliança, nossa descendência. Mas como vamos fazer? Vamos comungar com nosso pai. Vamos embriagar ele. A história diz que elas 2 combinaram e deram bebida para o seu pai, Ló, e ele ficou embriagado. E elas comungaram com seu pai, e a história diz que tiveram filhos. A mais velha, que tiveram filhos moabitas, que descendente de Moab. Agora, onde essa terra habitava? O nome dessa história nos dá para entender, ao fechar da terra, que era nas montanhas que atualmente, hoje, é a Jordânia, próximo do Mar Morto. Estão entendendo, amados? Pois bem, uma vez que nós já conhecemos Deus, uma vez que nós já temos um chamado, uma vez que você já tem uma experiência com Deus, já sabe quem é mais ou menos, quem é o Deus que você e eu seguimos, nós não podemos mais arrendar os pés da sua presença ou ausentar da sua casa. Por isso que Elimeleque decidiu. Ele não aguentou as provações, as lutas que eles estavam passando de fome financeiramente, porque Belém não produzia mais nada, seus campos estavam devastados. Belém, como eu falei no início, a casa de pão. A igreja, ela é uma panificadora espiritual. Uma vez que você começa, ou quando nós começamos a se ausentar da casa de pão, a tendência é nós ficarmos fracos, esqueléticos espirituais, e não tendo mais forças para continuar. Jesus disse no Evangelho de João, como eu falei no início, 6, 50, disse Jesus: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Todo aquele que comer desse pão viverá. Glória a Deus, aleluia. Amém? Jesus se apresentou no Evangelho de João, capítulo 1, os discípulos, aqueles que seguiam, disse: eu sou o verbo que desceu do céu. O verbo é a palavra. Quando você ou como nós começamos a se alimentar da palavra, a nossa alma, ela vai ficando forte. A nossa vida espiritual vai crescendo. Nosso ministério vai se expandindo. Você vai ampliando aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Quando nós começamos a buscar a palavra de Deus, que é o pão da vida. E Elimeleque não viu isso aí. Ele saiu de Belém. Ele foi peregrinar em Moab, era uma terra de deuses estranhos, onde tinha só maldição. E ele foi para lá. Passou 10 anos em Moab. A história diz que depois de 10 anos, o anjo da morte veio até Elimeleque e disse: até aqui chegou o teu dia. Elimeleque morre. Ou seja, você já viu história de pessoas que outrora serviu a Deus e decidiram abandonar a fé para buscar recursos em outros lugares que não sejam as coisas de Deus. Você lembra dos mamonas assassinos?